Levítico, capítulo de número 18. Enquanto você procura, está bem no comecinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico é o terceiro livro. Vamos orar. Pai eterno e todo-poderoso, eu quero glorificar o teu santo nome e colocar minha vida e a tua igreja nas tuas mãos, clamando para que teu Espírito Santo, Senhor, nos dirija nessa palavra que tu colocastes em meu coração, Pai. Abençoa-nos, Pai, para que nós possamos realmente ter uma direção que venha do alto, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Levítico, capítulo de número 18, dos versículos 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu estou os levando. Não andem segundo os estatutos destes povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Meus irmãos, nós vemos aqui, quando Deus está levando o seu povo do Egito para a Palestina, para Canaã, a terra prometida, e Deus ele traz aqui, quando está dando a sua lei, uma orientação muito importante, que ela é válida para nós também. Deus ele diz o seguinte: olha, o Deus de vocês sou eu sou o Senhor. Senhor significa dono. Eu sou o dono de vocês. Se eu sou o Senhor, ele estava dizendo em outras palavras, vocês precisam me obedecer. Não vivam segundo a maneira de vida dos egípcios, da onde eu estou os tirando. E Deus fala: eu vou os introduzir numa terra em que vocês também não devem imitar o modo de vida daquelas pessoas que ali estão. Em outras palavras, Deus está dizendo: vocês precisam viver da maneira que eu mostro para vocês. Irmãos, quando nós olhamos essa passagem aqui de Levítico, isso nos traz um alinhamento muito grande nas nossas vidas. Que independentemente de onde estejamos vivendo e o contexto ao qual nós estamos inseridos na nossa vida, nós não vamos nos amoldar ao estilo de vida das pessoas que estão ali. Nós, como cristãos, nós precisamos ser diferentes. Lembram-se quando eu disse para vocês que Moisés, ao falando para Deus, falando: Senhor, o Senhor precisa ir conosco, porque é a tua presença que nos faz diferentes de todos os povos da terra. Se não é a presença de Deus conosco, nós somos iguais a todo mundo. E aí nós nos amoldamos a tudo. Mas como Deus está conosco e como nós entregamos nossa vida a Jesus, nós precisamos viver de uma maneira que não seja dirigida pelo estilo, pelo modo de vida das pessoas que vivem ao nosso redor. Quem nos dirige é Deus. Quem tem que nos orientar é o Espírito Santo. E nós nos orientamos pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos orienta ao nosso modo de vida, ao nosso estilo de vida. Nós temos que viver segundo os juízos de Deus, segundo as ordens de Deus, segundo a vontade de Deus. A Escritura diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nada melhor do que viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Eu quero trazer essa noite aqui uma coisa que estamos vivendo. Nós estamos vivendo, ou melhor dizendo, morrendo. Os brasileiros estão morrendo
às centenas, exatamente por causa do estilo de vida das pessoas. Brumadinho matou 400 pessoas. Os dirigentes da Vale sabiam que a barragem estava com problemas. Os engenheiros que fizeram o laudo mentiram, eles assumiram isso na televisão. 400 vidas foram ceifadas. 400 pessoas morreram. Mas não para por aí, porque esses 400 têm família. Milhares de pessoas foram destruídas, sonhos foram destruídos. E não adianta agora a Vale querer dar uma miséria e querer dar uma esmola de 100 mil reais para a família, porque isso não vai acabar com a dor das pessoas. E isso nunca vai fazer com que as pessoas esqueçam aqueles que foram mortos pela negligência das autoridades. Semana passada nós vimos 10 jovens morrerem queimados dentro de um container no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Existem tiroteios no Rio no mesmo dia, mas outros 10 foram mortos. E assim por diante. Nós estamos vendo que o estilo de vida dos seres humanos não serve de modelo para nós vivermos, irmãos. Quando nós olhamos para a França, na Europa, no chamado do velho continente, e nós estamos falando de uma nação rica, nós vemos ali uma nação, os coletes amarelos, a população revoltada com o governo. Nós olhamos para a Venezuela nessa situação, nós olhamos para Cuba nessa situação, nós olhamos para os Estados Unidos, a maior potência da terra, e nós vemos ali, queridos, que a história se repete. Sabe por quê? Porque valores estão sendo perdidos com o tempo. Valores humanos, valores divinos. E o que este mundo tenebroso, essa sociedade corrupta e o pecado quer na minha vida, na sua vida, na minha casa e também na sua casa, é que os valores sejam destroçados, que os nossos valores sejam perdidos e que nós acabemos nos amoldando a um estilo de vida que diz a palavra do Senhor que nos levará à morte. Portanto, eu com propriedade estou falando que o nosso povo está morrendo aos milhares por causa do estilo de vida que os seres humanos escolheram para viver. E Deus está dizendo aqui para mim e para você: cristão, não se amolde ao estilo de vida destas pessoas, porque esse estilo de vida, ele está levando as pessoas a não terem mais valores, os altos valores de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, ele também diz isso no capítulo 12. Ele vai dizer assim: não vos amoldeis ou não vos conformeis com o estilo de vida dos pecadores, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aí sim vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós queremos experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas, nós precisamos de uma transformação que só o Espírito Santo pode dar nas nossas vidas, e não é olhando e mirando o mundo e querendo copiar o estilo de vida do mundo que nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável, vontade de Deus. Deus é claro: não vivam como eles, vivam pelos meus estatutos, vivam pela minha vontade. Vivendo assim, vocês vão viver, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus. Portanto, não podemos fazer de Deus
ninguém que não seja o próprio Deus nas nossas vidas. Porque, conforme o tempo vai passando e as pessoas vão se afastando de Deus, é que exatamente os valores vão sendo perdidos com o tempo. Na semana passada, eu disse para vocês que eu ia fazer um paralelo entre duas pessoas bíblicas. Eliezer, o Damasceno, aquele que nasceu em Damasco, ou era filho de Damascenos, que era o mordomo da casa de Abraão. Isso foi no ano de 2000, mais ou menos antes de Cristo. E eu vou fazer também um paralelo entre Eliezer com Geazi. Geazi, que viveu em 720 antes de Cristo. Ele era o servo de Eliseu, o profeta. E nós vamos ver que existem 1300 anos, 13 séculos, que separam Eliezer de Geazi. Duas pessoas que serviram a dois profetas. Abraão era reconhecido como um profeta de Deus. Eliseu era um profeta que foi o sucessor de Elias, que foi cumulado com bênção dobrada. Os dois serviam a pessoas maravilhosas, dois homens de Deus, mas eram pessoas completamente diferentes. Eu convido você que está com a sua Bíblia aberta em Levítico, a voltar um pouquinho para Gênesis 15, no versículo de número 2, aonde ali a gente vai falar um pouquinho, ler um pouquinho sobre Eliezer, o Damasceno, que servia a Abraão. Abraão não tinha filhos, Sara era estéril. E diz aqui em Gênesis 15, versículo de número 2, mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro de tudo o que possuo é Eliezer de Damasco, o Damasceno. Em Gênesis 24, um pouquinho para frente, vai continuar vendo aqui uma história de quando Abraão, já com um filho agora, o filho da promessa, que era Isaque, já grande, e ele pede para Eliezer ir buscar uma mulher para Isaque. Gênesis 24, de 1 a 9, diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. O homem era muito rico. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, que é Eliezer: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra da onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o que estava resolvido. Eu quero dizer uma coisa para você: Eliezer era um homem maravilhoso. Abraão não tinha filhos, e quem estaria sendo herdeiro de tudo que Abraão tinha? E ele era o homem mais rico da terra. Era tão rico que ele teve que se apartar de Ló, porque a terra não podia conter os dois, de tantos bens que eles tinham. Abraão, o homem mais rico da terra, não tinha filhos, e Eliezer seria então o herdeiro de Abraão. Imagina o que Eliezer estaria recebendo por herança. De repente, Deus dá uma promessa
de que Abraão, já com o corpo amortecido, e Sara, Abraão com 100 anos e Sara com 99, estéril, daria um filho. E teve um filho, nasce Isaque. Eliezer neste momento perde o direito de ser herdeiro. Nesse momento que nós estamos aqui vendo, Abraão já era idoso, avançado em dias, estava próximo o dia da morte dele. E ele chama Eliezer e fala assim: Eliezer, jura para mim, empenha a tua palavra, que você vai buscar uma mulher no meio da minha parentela para Isaque. E Isaque, então, casando, teriam herdeiros para sua para aquilo que Abraão deixaria. Naquele momento, Eliezer, ele poderia ter falado que não achou a mulher, e ele fala isso, mas e se eu não achar a mulher? Aí você está desobrigado. E nós conhecemos a história, que Eliezer vai, ele encontra Rebeca, e ele faz de tudo para trazer Rebeca. E em nenhum momento Eliezer pensou na herança, ele seria bilionário sobre a terra. Abraão, se morresse, ele poderia matar Isaque e ficar com tudo, mas Eliezer não fez isso. Por quê? Porque ele era um homem nobre. Eliezer tinha valores aos quais nós vamos aqui, eu separei só 3 valores para nós meditarmos. 1300 anos depois, nós vamos ver um moço, Geazi, na mesma condição agora de Eliezer. E eu convido você a abrir em 2 Reis, no 2º livro de Reis, no capítulo de número 5. 2º livro de Reis, no capítulo de número 5. Nos versículos 15 e 16. Ali, no relato de quando Naamã, o sírio, que era acometido de lepra, ele sai da Síria e ele vem se encontrar com um homem de Deus, Eliseu, para ser curado, porque lá na sua casa havia uma pequena menina que era escrava, e ela era de Israel, e ela disse: na minha terra há um homem de Deus que vai te curar. E o Naamã sai e vai para Israel para ser curado por Eliseu. Este Eliseu tinha um moço chamado Geazi. 2 Reis 5, 15 e 16 diz assim: voltou então, deixa eu contar um pouco da história. Aí, o que acontece? Naamã vai, Eliseu nem vai ter com ele, ele só manda que ele vá para o Jordão, para ele se banhar 7 vezes no Jordão. Naamã diz: eu achei que ele ia sair, ia mexer as mãos sobre mim, ia fazer né, aquele negócio para eu ser curado, né? E não falou nada. Aí lá na Síria não tem Abana e Farfar, que são 2 rios muito melhores do que esse chechelento Jordão. Mas um moço disse assim para ele: meu senhor, se o homem de Deus te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele te pediu uma coisa fácil, vai lá no Jordão, dá 7 mergulhinhos lá no Jordão, vamos ver o que acontece. Ele: tá bom, então vamos. E ele foi, entrou a primeira, nada, 2, nada, 3, nada, eu vou parar porque vai doer a perna. E aí então chega na 6ª, na 7ª, ele desce com o corpo todo leproso e levanta como um bebê Johnson. Aleluia! E aí, com a pele nova, ele volta para casa para falar com Eliseu, cheio de gratidão, e ele quer dar presentes para Eliseu. E Eliseu diz: eu não quero presente algum, não quero nada. Aí ele fala: deixa eu levar um pouco da terra daqui, né, para eu me lembrar daqui de Israel, e que o meu Senhor não leve em conta quando eu tiver que ajoelhar ao lado do rei, quando ele adorar os seus deuses. Ele estava dizendo ali: eu sou do Senhor. Geazi viu tudo e viu a proposta de Naamã de dar presentes. Aí entramos aqui então, 2 Reis 5:19. Eliseu então lhe disse: eu não quero presente, vá em paz. Quando
Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo, eu vou de 19 a 27, tá? Eis que o meu senhor impediu que este Ciro Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei alguma coisa dele. Cobiça. Nós vemos aqui Geazi sendo motivado pela cobiça, coisa que nós não vimos lá em momento algum na vida de Eliezer. Continua. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, o moço, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo vai bem. O meu senhor Eliseu, ele me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Mentira. Geazi mente descaradamente. E olha como ele começa, tão certo como vive o Senhor. Cobiçoso, mentiroso agora. Chegaram 2 mocinhos. O meu senhor pediu para o senhor dar dinheiro. Quanto o senhor tem aí? Nem está aparecendo em outras palavras os bandidos. Perdeu, mano. Mentiroso. Disse Naamã, ser servido de tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata. Talento era o nome do dinheiro da época. Aqui é real, nessa época era talento. A parábola dos talentos não fala, irmãos, em momento algum de talento musical, não é talento, não é habilidade, é dinheiro. Dinheiro. Ser servido de tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e deu 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Ele ainda enrolou mais 2. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os escondeu na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor Eliseu, dissimulado. Agora aqui nós estamos vendo Geazi, um camarada dissimulado, cara de pau. Ele acabou de fazer um embuste, ele esconde os negócios e ele entra na presença de Eliseu. Agora, não dá para mexer com o homem de Deus. Olha só, ele se pôs diante do seu senhor, e aí Eliseu pergunta-lhe, de onde vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Mentiroso de novo. Um abismo chama outro abismo. Não saí daqui, Eliseu. Eu estou aqui, não saí daqui não. Tá bom. Porém, Eliseu lhe disse, porventura, Geazi, não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Ai. Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Aí ele termina assim, portanto, Geazi, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Jesus Cristo. Mexe com o homem de Deus. Eu não fui contigo, Geazi, em espírito, quando você mentiu para aquele homem. Olha só que nós estamos vendo aqui os valores diferentes, como mudou. Geazi servia um homem de Deus maravilhoso, que ele herdaria o ministério profético de Eliseu.
Imagina uma coisa, quando Elias sobe num carro de fogo e Eliseu pede porção dobrada, a capa de Elias cai do carro de fogo, mostrando que aquilo que ele pediu para Deus, que era a bênção da primogenitura, estava sendo dada para ele. Imagina se Geazi pedisse uma bênção dobrada, seria quadruplicada sobre a vida de Geazi, muito mais valioso do que 2 talentos de prata, do que 2 vestes festivais, 2 smokings. Ele já era rico, mas ele não tinha valores. Os valores foram perdidos, porque ele se amoldou ao estilo de vida das pessoas ao seu redor. Mas Deus não disse lá atrás: não se amoldem ao estilo de vida das pessoas onde você vive, viva pela minha palavra. Vivendo pela minha palavra você viverá. Agora, a atitude de Naamã trouxe uma maldição em toda a descendência dele. Disse: a lepra de Naamã vai se apegar a ti e a tua descendência para sempre. Ele pôs tudo a perder. Entendamos uma coisa, irmãos. Os nossos valores, eles precisam ser cultivados, os altos valores de Deus, e eles precisam ser deixados por herança para os nossos filhos. Porque a herança que Geazi deixou para os seus filhos foi uma herança maldita. E o pecado, ele só vai deixar uma herança maldita para os nossos filhos. Portanto, se nós cumprirmos a palavra de Deus, e queridos, a prova está aí, eu já dei a prova para vocês, a morte em Brumadinho, a morte em Mariana, a morte no Rio de Janeiro, a morte na França, a morte na Venezuela, em todos os lugares as pessoas estão morrendo, mas os servos do Senhor, eles têm vivido. Estava passando no WhatsApp um pequeno vídeo que passou na televisão esses dias, lá no filho do Datena, eu não lembro o nome do Joel, né? O Joel Datena, ele até passou. Eu não sei se vocês viram esse vídeo de bandidos que foram assaltar uma família de crentes num carro. Vocês viram, né? Tá lá. Bandidos chegaram, 3 bandidos armados, e acuaram uma família crente dentro de um carro. O primeiro bandido que chega armado e abre a porta do carro e anuncia o assalto, a mulher crente lá de dentro grita assim: o sangue de Jesus tem poder. O bandido morreu na hora, fulminado. Isso aconteceu semana passada. A palavra de Deus não diz que se creres verás a glória de Deus? Aquela mulher cria, e o bandido morreu fulminado. Foi feita autópsia, um menino mocinho morreu de um infarto fulminante, por causa da fé. Eu creio. Gente, há um sangue sobre a minha e a sua vida, e esse sangue ninguém brinca, porque a palavra de Deus diz que aquele que verdadeiramente é nascido do Senhor, o maligno não toca. Aleluia! Mas há morte na panela, mas há morte naqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Nós precisamos cultivar os valores divinos. Eu quero rapidamente falar aqui 3 valores que nós precisamos cultivar. O primeiro, o contentamento. O contentamento é encontrar satisfação naquilo que você tem. Geazi não era um rapaz que tinha contentamento, ele queria mais, porque a cobiça dirigia ele. A cobiça é um saco furado, irmão. Você nunca enche, porque quando você conquista alguma coisa, você quer outra, e você conquista outra, você quer outra. Você nunca se contenta, você não está feliz com aquilo que você tem. Mas Eliezer não,
Eliezer, junto com Abraão, ele estava contente, satisfeito com o que ele tinha, nada lhe faltava, ele não precisava pegar o que não era dele. A palavra de Deus em Filipenses, nem precisa abrir, só ouça, 4, versículos 11 a 13 diz assim: eu não digo isto, Paulo falando aos filipenses, né? O pastor Carlos começou com essa passagem, ele diz: olha, eu não digo isto por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Paulo, ele era advogado do Sinédrio, Paulo era rico, Paulo tinha títulos, ele era discípulo de Gamaliel, o maior rabi da época. Isso não era para qualquer um, não. Ele larga tudo por causa de Jesus, e ele mesmo disse: eu considerei tudo o que eu tinha como esterco para seguir a Cristo, né? E aí ele continua aqui: eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho, eu sei estar abatido, e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia! Não é como o pastor Carlos disse: eu posso todas as coisas em Cristo, que eu vou pular de um avião sem paraquedas. O que está querendo dizer aqui, que Paulo está querendo dizer, é que não importa como eu estou vivendo, se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho, porque todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. Contentamento. Isso quer dizer que eu estou contente com o que eu tenho. Eu não preciso cobiçar o que você tem, eu não preciso cobiçar o que os outros têm. Geazi não tinha isso. Geazi queria mais, mais e mais. E irmãos, nós como cristãos, nós precisamos nos contentar com o que Cristo já nos deu. Nós precisamos parar com esses negócios de ficar correndo atrás de bênção, correndo atrás de coisas, que o que Cristo já deu é muito mais valioso, que é a vida eterna. Os crentes estão parecidos com Geazi. Eles querem mais, querem mais, querem mais, quer fazer campanha, quer dar ordem para Deus, quer plantar 10 e colher 60 mil, e não é assim, meus queridos irmãos. Nós precisamos ser mais parecidos com Eliezer do que com Geazi. Nós precisamos fomentar, cultivar o contentamento nas nossas vidas e passar isso para os nossos filhos. Que se não temos nada, mas nós nos amamos em Cristo Jesus, e isso nos fortalece. Muito casamento acaba quando o dinheiro acaba. Por quê? Porque não tem contentamento. Contentamento. Esteja contente com o que Deus te deu. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é maravilhoso. Uma outra passagem, 1 Timóteo 6, de 6 a 8. Mas grande ganho é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, já estejamos contentes. Nós devíamos estar contentes, irmãos. Não vejo ninguém pelado aqui. Todo mundo tem um edredomzinho em casa, todo mundo tem com o que se cobrir. Numas noites calorentas dessa, não precisa nem de coberta, não é verdade? A gente já devia se dar por contente, mas queremos mais. Somos Geazi no reino de Deus? Não, nós somos Eliezer. Amém? Se temos com que vestir e com que nos cobrir, já estejamos contentes, irmãos. Contentamento, contentamento. Não vem aqui querer falar que eu estou falando que nós não devemos querer crescer na vida. Pela madrugada eu não estou falando isso. Você que pensou nisso agora, pare de pensar bobagem, porque o Espírito me revelou isso agora no coração. Pare, eu não falei isso. Nós podemos sim crescer, mas nós não precisamos cobiçar nada de ninguém. Porque tudo que nós possamos conquistar no suor dos nossos rostos.
e cultivar os grandes valores de Deus. A fidelidade, outra coisa que Geazi não sabia o que era, fidelidade. Fides é fé no latim, fidelidade é viver em estado de fé. Ou seja, a fé não é só entender, a fé é ser fiel também, coisa que Geazi não foi, mas coisa que Eliezer foi e de sobra. Olha só o dicionário de ética, o que diz que é fidelidade. Fidelidade é uma qualidade de caráter. Geazi não tinha caráter, Geazi era um mau caráter. Os rebeldes, os infiéis são mau caráteres. E o Espírito Santo, ele quer trabalhar no meu e no seu caráter. Fidelidade é uma questão de caráter, que resulta em permanecer constante no compromisso com uma outra pessoa ou com um grupo de pessoas. Nós temos um compromisso com uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que permanecer até o final será salvo, o que perseverar até o final. Mas nós também temos, irmãos, um compromisso entre nós de nos amarmos, de sermos verdadeiros, e se não somos, somos mau caráter, porque não somos fiéis. Essa constância, por sua vez, resulta no fato de a pessoa... Espera aí que virou. Resulta no fato de a pessoa fiel ser digna de confiança. Tem gente que não é digna de confiança porque não é fiel. A narrativa bíblica relata a fidelidade de Deus, que por sua vez constitui a base para a injunção de que o povo da aliança de Deus seja caracterizado igualmente pela fidelidade. Visto desta perspectiva, a fidelidade humana se baseia na fé em Deus, na condição do fiel e nas promessas de Deus. A consequência é o compromisso para com Deus ou a lealdade para com Cristo, uma postura vivenciada na atitude e na conduta e que fomenta, por obra do Espírito Santo que habita nessas pessoas, um caráter semelhante ao de Cristo no crente, resultando em sua fidelidade no relacionamento com os outros. Por essa razão que Paulo coloca a rola a fidelidade entre os frutos do Espírito. Só é fiel quem se relaciona com o Espírito Santo. Geazi não tinha um pingo de Espírito na vida dele, por isso que ele morre leproso. Mas Eliezer não. Nós precisamos ter contentamento, nós precisamos ser fiéis a Deus e às pessoas. Nós não estamos mais vendo fidelidade no mundo. No mundo ninguém é fiel a ninguém, é só fiel aos seus bolsos, às suas cobiças. E Deus não nos chamou para isso, nós não podemos nos amoldar a eles. Lucas 16:10, Jesus Cristo diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Pois se nas riquezas que são adquiridas de formas injustamente vocês não são fiéis, quem vai vos confiar as verdadeiras riquezas? Se no alheio, no dos outros vocês não são fiéis, quem vai dar o que é vosso? É por isso que tem muito crente que não tem nada, porque não é fiel. Não é fiel, porque se nós não somos fiéis no que é dos outros, como receberemos o que é nosso? Se não somos fiéis no pouco, como receberemos o muito? Mateus 25:21, está a passagem que eu mais quero ouvir. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Eu quero chegar no céu, eu quero encontrar Jesus, e eu quero só ouvir uma coisa: servo bom e fiel. Essa será a minha coroa. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Fidelidade, gente. Fidelidade. Falta fidelidade dentro das casas.
às esposas, falta fidelidade nas casas aos maridos, falta fidelidade dos pais aos filhos, falta fidelidade dos filhos aos pais. Isso é um molde do mundo, mas Deus disse assim: não vos amoldeis ao estilo de vida deles. Para terminar aqui, a última característica: Eliezer era correto, ele era autêntico, coisa que Geazi não tinha de nada. Ele não era correto nem autêntico. O contrário de correto, de autêntico, é fingido, hipócrita, falso. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, pode subir o ministério de louvor, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nisso. João 8:44: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Geazi foi mentiroso, morreu leproso. Eliezer foi autêntico, morreu tranquilo. Deitou a cabeça no seu último travesseiro, deu seu último suspiro e foi para o céu. Portanto, disse a palavra de Deus: guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá, porque eu sou o teu Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. O céu vai se abrir e revelar a tua majestade, a luz da tua santidade vai revelar o que está manchado. Eu digo, eis-me aqui, quero fazer tua vontade, aqui Espírito em verdade, a minha vida seja para te servir. Toque em meus lábios, santifica o meu falar, guia meus passos, santifica o meu andar, abre os meus olhos, santifica o meu olhar, lava minhas vestes em tuas águas pra que eu possa te adorar. Eu quero ser santo, santo, santo. Eu quero ser santo como tu. Eu quero ser santo, santo, santo. Eu quero ser santo como tu. O céu vai se abrir e revelar a tua majestade, a luz da tua santidade vai revelar o que está manchado em mim. Eu digo, eis-me aqui, quero fazer tua vontade, para que Espírito em verdade a minha vida seja para te servir. Meus lábios, santifica o meu falar, guia meus passos, santifica o meu andar, abre os meus olhos, santifica o meu olhar, lava minhas vestes em tuas águas pra que eu possa te adorar. Eu quero ser santo, santo, santo. Eu quero ser santo como tu. Eu quero ser santo.
ser santo como tu. Só tu és santo, 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 e não há outro igual a ti. Só tu és santo, 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 e não há outro igual. Sabe, irmãos, o Espírito Santo queria trabalhar santidade essa noite nas nossas vidas. E essa é a proposta do Senhor: sede santos, porque eu sou santo. Eu queria perguntar aqui essa noite: alguém quer entregar sua vida a Jesus aqui, para começar a sua vida de santidade? Tem alguém aqui hoje, essa noite, que possa se decidir e entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador? Se há alguém aqui querendo entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão. Você quer entregar a sua vida a Jesus e declarar: Ele é o meu Salvador? Alguém querendo entregar a sua vida a Jesus? Só faz um aceno com a sua mão se você quiser. Ok. Porventura alguém quer se reconciliar com Cristo essa noite? Estava em Cristo, deu uma saída, mas hoje seu coração foi arrebatado. Será que alguém gostaria de se reconciliar com o Senhor essa noite? Tem alguém aqui querendo se reconciliar com Deus? Levanta a sua mão. Alguém? Ok, muito bem. Então agora eu quero falar com você que já entregou sua vida ao Senhor Jesus. Há uma proposta essa noite de Deus: santidade de vida. E eu quero perguntar para você, e eu quero orar com você. Você quer ser santo? Você quer viver uma vida diferente do que o mundo vive? Se você quer isso essa noite, levanta a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode abaixar a tua mão. Você que levantou a sua mão, eu vou orar com você nessa noite. E eu vou pedir para você nessa noite o batismo com o Espírito Santo na tua vida. A palavra de Deus diz que Ele virá e nos dará poder para sermos feitos testemunhas do Senhor, filhos de Deus. Você que quer, fecha teus olhos, curva a tua fronte. Eu vou orar por você e logo em seguida vou dar a bênção final. Amado e eterno Deus, glorioso Senhor, eu entendo que nessa noite, Senhor, não houve nenhuma decisão por salvação essa noite. Não houveram também decisões, Senhor, de reconciliação contigo, mas houve muita decisão por santidade de vida, de uma vida diferente daquela que o mundo está dando. Uma vida, Senhor, bem parecida com a vida de Eliezer e nada parecida com a vida de Geazi. E a tua palavra diz, Senhor, que nós podemos, por imposição de mãos, Pai, ministrar essa obra da graça sobre a vida dos nossos irmãos. Se porventura, Senhor, ainda no meio deste povo, Senhor, que levantou as suas mãos, existe alguém que não seja batizado com teu Santo Espírito, eu ministro nessa noite, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, a segunda obra da graça, a inteira santificação, o batismo com o Santo Espírito, Senhor, que repouse sobre a vida dessas pessoas que querem ser cheias do Teu Espírito, que querem ser batizadas com o Teu Santo Espírito, Senhor, para poderem viver de uma maneira que só o céu pode dar, uma maneira completamente diferente do que o mundo quer dar para as pessoas. Nós buscamos santidade, Deus, e eu busco nessa noite para a Tua Santa Igreja um povo cheio do Teu Santo Espírito,
um povo cheio e transbordante desta graça que inteiramente nos santifica e que santifica corpo, santifica alma, santifica o espírito da tua igreja, Senhor, porque nós queremos ser santos como tu és santo, Senhor. Derrama o teu espírito sobre a tua igreja e faz aquilo que te apraz, porque eu sei que neste local tu encontrastes adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Portanto, Deus, aqui está a tua noiva, aqui está a tua igreja, Senhor, para viver, Senhor, debaixo do fogo do Espírito, debaixo da direção do teu Santo Espírito, para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça cumprir em nós, Senhor, os teus propósitos. Eleva, Senhor, a tua face sobre a tua igreja e tenha misericórdia de nós. Que os teus olhos, ó Santo Espírito, estejam sobre a tua casa e que tu nos enchas de poder, e tu, Jesus, de paz, no seu santo e glorioso nome, Emanuel. Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Eterno. Ele quer te usar. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Abra o meu coração. Vai na paz do Eterno. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.